Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e nós estamos já finalizando o nosso ano de 2023, e eu sei, né, todo mundo viu o que aconteceu no nosso mundo em 2023. Tantas catástrofes, tantas inundações. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, a gente sofreu demais, né, com o fenômeno El Niño e muita chuva, muita inundação, muita gente fora das suas casas. E aquilo foi, né? No Brasil, muita coisa aconteceu também, muita seca no Nordeste. E se nós formos passar a falar sobre outros países, vulcão se manifestando, inundações em Dubai, que é um deserto. Gente, o que foi 2023? Né? E a gente está para falar sobre isso um pouquinho. Então, toda quinta-feira à noite, a gente traz alguém para falar com a gente sobre atualidade, contemporaneidade, sobre assuntos da vida, sobre testemunhos, enfim. E eu trago esta noite alguém muito especial também, pastor do MBCV, está há 20 anos no pastorado e também ele é bacharel em teólogo e está como gestor de logística, né? Uma pessoa hoje que está aí se formando dentro dessa linha, né, de logística, e claro que isso tudo ajuda a gente a melhor viver. Eu trago para conversar com vocês hoje pastor Wilson Carvalho. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastor Wilson, vamos lá, vamos falar sobre as atualidades. E aí, tudo bem? Como é que foi teu ano de 2023 vendo tudo isso? Olha, o ano, eu costumo dizer, eu não sou um homem de projetar muitas coisas, né? E eu prefiro viver o dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, que é justamente para não entrar nessa correria deslocada que a gente costuma ver por aí, né? Mas foi um ano bem corrido, como foi para todo mundo. Um ano que, em algumas áreas, acabou gerando incertezas. Até mesmo pela situação, diria assim, infeliz politicamente do nosso país, e isso acaba trazendo incertezas em quase todas as áreas da vida, né? Não temos o que fazer. E não foi um ano ruim. Não foi um ano ruim. Eu acredito que o ano de 2022, converso algumas vezes com algumas pessoas sobre isso, eu acho que nós ainda estamos vivemos no ano de 2022 alguns resquícios, alguns efeitos do que foram alguns anos anteriores, né? De coisas boas em todas as áreas. Né? Então, foi um ano bom. Agora, como será 2024, né? Nosso tema hoje, gente, que eu trouxe o pastor Wilson para a gente conversar, de fato é sobre perspectivas, né? Mas ele disse que não é de muitas perspectivas, mas vamos lá, né? A perspectiva, agora sim, a gente precisa falar de muitas línguas, né? Primeiro a gente tem que falar do nosso mundo cristão. Depois a gente pode falar sobre esse contexto aonde nós estamos plantados, que é esse mundo que a gente está aqui dentro de um sistema e a gente vai aceitar ou não vai aceitar esse sistema, vai depender dos nossos valores, né? Então, mas na tua visão, assim, como homem mais maduro, né, que somos, né, a gente pode olhar para frente e com uma calma no coração, ou a gente pode olhar para frente entendendo que vai ser um ano de 2024 muito desafiador? Pastora, eu olho para essas situações e avalio muito que o ano vai depender de cada pessoa. Por quê? Porque vai depender muito do relacionamento que cada um tiver com Deus. Eu conheço alguns empresários daqui, alguns de fora, e eu peguei muito mais essa questão da economia, tá? Sim, tá, vamos lá, na parte da economia, então. Por que da questão da economia? Porque, querendo ou não, a questão da economia hoje é o que rege o nosso país. Ninguém trabalha no país se não for pelo salário. Então, e a gente sabe que essa questão financeira entra na vida das pessoas de uma forma muito grande, muito pesada, né?
até eu quero abrir um parêntese aqui, eu gostaria de ter a mente do Silvio Santos. Ah, sim. Né? Eu achei fantástico o fato dele dizer que ele nunca trabalhou pelo salário, e sim pelo cumprimento do propósito. Gostaria eu de ter esse tipo de mente, mas infelizmente... Mas, por que a questão econômica? Conversando com esses empresários, eu não vi empresários cristãos, tá? Eu não vi otimismo nesses homens. Todos eles esperam, aliás, quase todos eles esperam um cenário ruim, uma desaceleração na economia, uma desaceleração no consumo, e isso vai acabar afetando a vida de todos, né? E por que eu te digo que vai depender de cada pessoa? Porque eu achei entre todos esses, né? Eu fiz essa pergunta para ele: quais são as tuas perspectivas para o próximo ano? Não, eu vou me expandir, eu vou crescer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a pergunta a seguir: mas tu não está olhando para a economia, para o cenário como um todo, para o que os especialistas ou para os mais entendidos de mercado estão falando? Ele disse: não, eu não olho para eles. Eu não fico olhando para aquilo que está saindo na mídia ou para essas informações. Eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho essa intimidade com Deus, né? Não foi essa palavra usada, mas ele se expressou dessa forma. Eu tenho essa intimidade com Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está me orientando. Então eu vou me expandir, eu vou crescer, eu vou melhorar. Eu disse: puxa vida, que ótimo, né? Por isso que eu te falei, vai depender realmente da maneira como você se relacionar com Deus, pastor. Não tem como as pessoas dizer. Se a gente olhar para a questão humana, nós estamos perdidos, né? A própria palavra fala, né? Que maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne o seu escudo, o seu apoio. Sim. Então nós estamos perdidos se olharmos para a nossa humanidade. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos um relacionamento real, pessoal com Deus, e quando eu falo em relacionamento pessoal com Deus, eu me refiro ao fato simples e único de vir a um culto. Essa seria a próxima pergunta, porque a nossa audiência, nem todos são cristãos, né? E eu acho que quando eu digo assim, ter um relacionamento pessoal com Deus, a pessoa, ela pensa: bom, eu tenho que ir para a igreja, né? Eu preciso ir para a igreja. Né? Então, eu queria que tu abrisse um pouquinho mais esse leque, né? Para que a nossa audiência pudesse entender melhor o que é ter um relacionamento pessoal com Deus. É ler a Bíblia todo dia, é ir para a igreja todo fim de semana. O que é, na verdade, que tu está falando sobre isso? Porque tu tem que desenvolver uma confiança tal que pode cair o mundo, mas tu vai estar... Exatamente. Pastora, relacionamento com Deus... Porque assim, normalmente as pessoas pensam em Deus e religião. Sim. Né? Mas as pessoas pensam em religiosidade. Ir para uma igreja... seguir determinadas normas de uma igreja ou de um determinado religiosidade. Mas o relacionamento com Deus tem a ver com padrões e princípios. Então, a partir do momento em que você começa a entender quais são os padrões de respeito ao próximo, padrões de você... Uma coisa simples, tá? No Brasil, o brasileiro sempre usa aquela famosa frase, né? O jeitinho brasileiro. Sim. Ele tem que levar vantagem em alguma coisa. Mas quando você começa a respeitar o teu próximo e entender que você depende dele e ele depende de você, e começa a colocar isso em prática na sua vida, você começa a entender que Deus estabeleceu esses padrões para uma melhora da sua vida, e consequentemente a vida daqueles que estão ao seu redor, isso já é um começo de um relacionamento com Deus. E é lógico que esse relacionamento ele não se dá apenas aí. É necessário ler a palavra? Com certeza. Por que eu falo isso? Eu gosto de fazer uma analogia. As pessoas dizem assim: mas eu sou religioso, eu rezo, ou eu oro, né? Ou eu vou à igreja uma vez por semana. Eu tenho Deus no meu coração. Essa é a fala constante. Essa é a fala mais comum. Né? Mas eu gosto de fazer uma pergunta, tá? Mas Deus tem o teu coração?
Ah, mas eu tenho bons sentimentos. Mas os sentimentos os sentimentos são pessoais, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma base de conhecimento de Deus. E como é que eu vou conhecer Deus? Lendo a palavra, não tem jeito. A forma que eu vou conhecer Deus é a partir daquilo que Ele se mostrou para nós. Então, o relacionamento com Deus é isso. Eu preciso conhecê-lo mais. Se é necessário que eu vá para uma igreja para conhecer Deus, então que eu vá. É uma consequência. É necessário que eu leia mais, que eu estude mais esses padrões. Então, que seja feito. Né? Mas se eu começar pelo fato de eu respeitar o meu próximo e reconhecê-lo como a própria palavra diz, que nós devemos ter o nosso semelhante superior a nós mesmos. Se eu começar por esse princípio, já é uma grande coisa. Porque eu não vou tentar usurpar absolutamente nada que o outro tem. Eu vou respeitá-lo como pessoa, nas suas individualidades. Né? Então já vai ser um relacionamento com Deus. E a partir disso, eu vou conseguir trabalhar de uma maneira que eu vou oferecer o máximo, ou o melhor, não o máximo, mas o melhor para o outro. E isso vai trazer bons resultados. Isso é natural. Sintetizando o que tu está falando, a manifestação dessa intimidade, desse relacionamento com Deus, ele vai acabar ali no próximo. É através do próximo que eu vou poder dizer, olha, eu tenho relação com Deus, porque eu amo o meu próximo. Inclusive é bíblico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Mas é possível, será, amar a si mesmo, sabendo de todos os defeitos que se tem? Aí é uma questão. Porque a gente linka muito o amor aos sentimentos. E eu li já há alguns anos, eu aprendi isso. Amor, ele não se traduz por sentimentos. Eu não tenho certeza a fonte, se foi no livro O Monge e o Executivo. Eu não tenho certeza agora, não me recordo. Mas o autor, ele traz a seguinte explicação. A palavra amor, na língua portuguesa, por exemplo, tudo é amor. Tudo é amor. Tudo é amor, né? Mas de onde surgiu essa palavra, ou pelo menos assim, a origem dessa palavra amor? Etimologia, né? Pronto, essa é a melhor explicação. Do grego, a palavra amor, ela só é traduzida a partir do amor ágape, que é o amor de Deus, que é o próprio Deus, digamos assim, né? Mas a raiz desse ágape é um verbo. E no grego, tanto no grego quanto no português, denota ação. Aí o significado desse verbo, que eu não vou ficar trazendo as palavras aqui, não há necessidade, né? Mas a tradução correta daquele verbo que gera a palavra ágape seria o que eu posso fazer de melhor pelo outro. Então amor, ou amor ágape, o amor real, não é um mero sentimento de eu gostar ou não gostar. É o que eu posso fazer de melhor pelo outro, independente de eu gostar ou não. E independente do que o outro faça, se ele merece, se ele não merece. Não, é uma questão de merecimento. Por isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que teve a ação de dar, e aquilo que ele tinha de melhor. Então, veja que amar ao próximo, será que eu vou conseguir amar ou não? Não é por isso que a palavra diz que é um mandamento. Não está ligado aos meus sentimentos, está ligado à minha obediência, está ligado ao fato de que eu sei que o outro precisa de Deus tanto quanto eu preciso, né? Mas eu tenho os meus defeitos e o outro tem os defeitos deles e isso não casa. Não está ligado aos meus sentimentos, não está ligado a eu ficar avaliando o outro ou não, está ligado sim a eu obedecer, e isso, eu fazendo o melhor pelo outro, é lógico que o outro também vai corresponder a isso. Em parte, talvez não corresponda, mas também não importa, porque daí você já está resolvido. Pronto, o meu problema com ele está resolvido, se ele vai aproveitar isso ou não. Mas mesmo que essa resposta não seja para mim, mesmo que essa resposta seja para os outros, né? Se eu fiz a minha parte com você, você não correspondeu para mim, mas correspondeu para os outros ao seu redor, já deu um grande resultado. Porque de repente, terceiros desse relacionamento vão chegar e vai respingar em mim depois, através de outras pessoas, de outras situações. Então vai melhorar, né? Então assim, amar, ele é bem mais do que simplesmente ter bons sentimentos. Nós estávamos falando e fizemos um parênteses, pastor, sobre o que era um relacionamento com Deus
e os padrões de Deus na nossa vida para que a gente pudesse ter tranquilidade mesmo com o cenário que está se apresentando ou que vai se apresentar, porque agora em 2023 o que a gente viveu? A gente viveu também muitas guerras, né? Muitas guerras. E uma das guerras foi a guerra de Israel, ali contra os palestinos, né, Hamas, e muita gente entendeu, principalmente no meio cristão, que era o início do fim do mundo, né? O início de tudo acabar, né? Então, isso para as pessoas que não têm muita profundidade na palavra, isso traz, não é que trouxe, traz uma insegurança pelo futuro, né? Então, aí quando tu fala sobre estar firme, estar num relacionamento com Deus e o resto é isso, sinteticamente. Na realidade, não é que o resto não importa, né? Não é que o resto não tem importância ou não tem valor. Não é só essa situação. Mas é a questão de que as pessoas elas precisam aprender a ter um conhecimento mais de Deus. É lógico que o mundo como um todo, como um sistema, a palavra diz, jaz no maligno. Sim. Né? Eu teria que falar da realidade dentro da igreja cristã. Eu acho que, lógico que o público que nos assiste não são apenas esses, né? Mas se nós começarmos por aí, porque a função da igreja é ser luz, é ser um diferencial para o mundo. Sim. Então, se começarmos internamente essa mudança, se começarmos internamente esse relacionamento, essa intimidade com Deus, isso vai irradiar para fora e isso vai trazer tranquilidade também para os de fora. Se a igreja hoje ela não cumprir o seu papel de ser luz, de ser sal, né, de ser um porto seguro, de ser uma agência representante dos céus aqui, então ela pode apagar a luz e fechar as portas. Não, ela não precisa nem apagar a luz, que a luz já apagou. Mas a verdade é essa, né? Que quando a igreja não cumpre o seu papel, que ela não é luz, quando ela não se ama e não ama o próximo, ela não tem sentido, né? Ela não tem razão. É só um ajuntamento de pessoas que vêm aí e fazem uma maquiagem religiosa, né? Não quero levar para a situação de críticas, né? Mas infelizmente também temos que criticar, porque afinal estamos dentro da igreja também, somos igreja, Sim. Você e eu. Mas já há muitos anos eu observo e falo isso para as pessoas. Por que existem tantas agências missionárias no mundo? Por que existem tantos seminários e escolas cristãs no mundo? Escola cristã que eu me refiro, escolas teológicas, não escolas seculares, né? Tudo porque a igreja não consegue cumprir o seu papel. A igreja precisa fazer discípulos e ensiná-los. A igreja não consegue fazer isso. Então tem que ter as escolas, tem que ter os seminários. A igreja precisa ir evangelizar. Ela não consegue fazer isso. Então as agências missionárias têm que fazer isso. Então assim, a igreja... Terceirizou. Na realidade ela se encolheu e Deus levantou outro. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Deus te chamou, você não quis, Deus me chamou e eu não quis. Deus vai levantar outro. Sim. A gente sabe que isso é o fato, a gente vive isso dentro da igreja. Então, à medida em que a igreja falha, volto a dizer, a ideia não é ficar criticando aqui, o nosso assunto não era nem esse, né? Mas sim, acabamos entrando por esse caminho. Mas a partir do momento em que a igreja falha, Deus vai levantar outro meio. E se Deus precisar levantar indivíduos para que esses indivíduos sejam luz, sejam sal, sejam esteios, Deus vai fazer e as pessoas vão ser apresentadas a Cristo e vão conhecer a Cristo e vão ser salvas, e quem quiser receber a orientação, quem quiser conhecer Deus, tem todas as oportunidades. Não importa se ela está lá no Oriente, se ela está na África, se ela está lá nos confins do Brasil, não interessa. Se a pessoa quiser, ela vai receber a orientação de Deus, ela vai ter intimidade com Deus e ela vai ter uma vida melhor. E aí independe do lugar, porque ela até pode estar dentro de um lugar onde isso não está acontecendo, mas é interno.
voltamos aquela falando questão do amor. É uma questão pessoal. É interno. É uma questão pessoal. Então, justamente isso, quando eu olho à frente, né? Quando eu olho as guerras, quando eu olho os vulcões que estão se despertando, quando eu olho as inundações, quando eu olho as chacinas, quando eu olho as violências contra infantil, todo esse arcabouço de informações ruins, que fim da gente se expondo, porque a gente está dentro desse mundo, né? Tudo isso não pode afetar o meu relacionamento, não pode afetar a minha fé. E a partir disso, que eu não sou afetada pelas notícias externas e eu tenho essa consciência de quem eu sou e da fé que eu tenho, eu vou sempre olhar conforme esse último empresário, esse empresário que tu contou. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou expandir, eu vou crescer, eu vou fazer a minha parte e o resto é o resto. No sentido de que... Quem está junto com ele vai junto, vai crescendo, vai se desenvolver. Sim. Porque ele é um cara otimista. E ele, sobretudo, além de otimista, ele está olhando para a realidade dele. Sim. Do conhecimento que ele tem de Deus e do tanto que ele conhece de Deus, sabendo que Deus não perde o controle das situações. E eu gostaria até de dar um exemplo nessa questão. A nossa realidade dentro do MBCV. Quando foi o período da pandemia. Sim. Né? Em qual momento nós ficamos desassistidos por Deus nesse período? Só quem viveu aquilo aqui dentro sabe. Sim. Né? Tivemos limitações em N situações, né? Mas a igreja foi resguardada. Né? Até mesmo na nossa área pessoal financeira. Até ali nós fomos resguardados por Deus, fomos supridos. Deus, como aconteceu com o povo de Israel no deserto, Deus tirou a água da pedra e nós fomos supridos. Sim. Mas por quê? Porque tínhamos uma vida com Deus. Foi para todos? Não, foi para aqueles que levavam Deus a sério. Sim. Foi para Deus. Né? Eu sempre recordo que o pastor Neuci, ele conta de um testemunho de alguém, de um pastor que fechou a igreja e o pastor depois retornou, ligou para ele e avisou ele: olha, pastor, eu já retornei, mas o povo não retornou ainda. Então... a pandemia foi um grande exemplo de medida de fé de cada um. Quem estava firme, firme ficou. Quem já não estava firme, aproveitou a oportunidade para pular fora. Essa é a realidade, né? E a gente precisa olhar para frente dessa mesma maneira, né? Com este olhar. Eu acho que essa palavra que tu colocou aqui por fim, né, foi otimista e pessimista. Ela é muito importante dentro de um cenário futuro. Claro. A minha vida depende de mim. Essa é uma boa palavra. A minha vida depende de mim. E se eu sei o caminho que eu preciso andar, eu sei o que eu tenho que fazer. Volto lá numa palavra que eu dei no início, né? Gostaria de ter a mente do Silvio Santos. Por quê? Porque ele sempre trabalhou pelo cumprimento do propósito, nunca pelo salário, conforme palavras dele. Né? Então, assim, se eu vou trabalhar, vou me mover, vou viver pelo propósito, mas que propósito eu tenho? Bom, se você ainda não descobriu o seu propósito como um todo, cumpra aquilo que você sabe que você tem que fazer. Por exemplo, você é pai de família? Seja pai, o pai da família. Você é filho? Cumpra as suas funções de filho, né? Você é funcionário? Cumpra as suas funções de funcionário. Esse é o teu propósito. Até que Deus te mostre algum propósito maior. Cumpra as obrigações. Cumpra as tuas obrigações, porque as tuas obrigações hoje são o teu propósito. Se você cumprir isso, consequentemente, as coisas vão estar bem. Mas se eu perder o emprego? Talvez você perca o emprego, mas trabalho. Eu não conheço uma realidade em que as pessoas tenham ficado sem trabalho. Muitos ficaram sem emprego. Mas trabalho sempre tem. O que foi nessa pandemia, a gente se reinventou. Teve gente que enriqueceu. Exatamente, pastora. Nos momentos de crise, a gente viu que as pessoas fizeram coisas assim que a gente não imaginava. Né? E cresceram, se desenvolveram, melhoraram. Literalmente, se reinventaram. Qual a diferença entre quem se reinventou, né? Quem melhorou e quem foi mais para baixo? Ponto de vista. Tem gente que se apegou à solução e tem outros que olharam apenas para o problema. Sim. Isso em todas as áreas. Quando vem uma situação difícil para tua vida, tu tem que... Ou tu vai se desesperar e vai dizer, é o fim. Ou tu vai olhar para ele e vai dizer, não, vamos para cima. Vamos fazer, vamos resolver, isso vai passar. Exato. Né?
Então tá, pastor, olha, ó. Tempo se foi. O tempo se foi. Então eu vou deixar mais um minutinho aqui, pastor, para dar uma mensagem. Então vamos falar assim, né? Aos desesperançados que estão nos ouvindo, aos desanimados, aos otimistas, a todo tipo de gente que está aqui nos ouvindo nessa noite, né? Então, e estamos aí às portas de 2024. Eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para essas pessoas. O ano de 2024, ele vai ser conforme você fizer. Ele não vai ser diferente disso. Se você quer um ano bom, promova para você um ano bom. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas. As pessoas, elas têm, infelizmente, a tendência de olhar para o problema e se apegar ao problema. Olhe o problema como uma oportunidade de você crescer. Olhe para o problema como uma oportunidade que você tem de melhorar a sua vida. Problemas são portas, não paredes. Portas a gente abre, passa por elas e melhora. Então, o seu ano vai ser conforme você quiser que ele seja. Não será diferente disso. Olha que legal. Então, olha aí, gente. Não compare o problema com as tuas forças. Compare o problema com quem está acima de ti, maior que tu, que é maior que todos os problemas, exatamente, né? Então tá, gente. Muito obrigada, pastor, por ter estado conosco. Obrigada a você da nossa audiência. Que Deus abençoe. Gostou do conteúdo? Compartilha com pessoas que estão meio desanimadas nesse final de ano, tá? Tchau, gente!